Vocês sabem aí já o assunto, né? E quem acompanhou as coisas no Twitter sabe que a coisa ficou meio feia. Então, vai ser um pouquinho mais longo hoje do que o normal, porque eu queria ser um pouquinho mais preciso naquilo que eu vou falar. Quero começar com uma citação. Começa assim: se uma mulher, por vontade própria, fazer cair o que está dentro dela, eles devem processá-la, eles devem condená-la, eles devem pendurá-la num poste e não devem sepultá-la. Se ela morrer ao fazer cair o que está dentro dela, eles devem pendurá-la num poste, eles não devem sepultá-la. Essa é uma prescrição literária sobre aborto proveniente da Assíria por volta do século XIV antes da Era Comum. A mulher que aborta deve ser punida da forma mais severa possível, com seu cadáver exposto publicamente. Há muito a humanidade reflete sobre o aborto, então isso não é coisa dos nossos tempos. É verdade também que em toda a discussão sobre aborto, desde a antiguidade até hoje, a posição da mulher é de extrema precariedade e vulnerabilidade. Em circunstâncias de violência sexual, gravidezes indesejadas por condições socioeconômicas arriscadas, por falta de apoio, falta de segurança, ou seja, por diversas questões de injustiça, mulheres se encontram numa posição de escolha moral simplesmente impossível quando o assunto é aborto. Como disse a amiga Lilian Cabral lá no Twitter, o aborto é a última das consequências em uma sociedade que viola as mulheres incessantemente. Mas ainda, como no caso da prescrição assíria que eu citei aí acima, as mulheres, na maioria das vezes, se encontram num dilema ético impossível de ser solucionado. É a escolha entre o aborto ou a sua morte. Parece que a PL 1904 coloca diversas meninas, crianças vulneráveis, violentadas, injustiçadas, numa situação igual entre escolher sua vida ou a vida do bebê em gestação, entre o aborto ou a sua própria morte. Uma morte que pode ser física e imediata, ou uma morte que pode ser psicológica e lenta. Seus autores, né, da PL 1904, compartilham o mesmo ódio contra as mulheres e o desejo de controle das suas vidas que esses antigos assírios que eu mencionei. O assunto é complexo e é sensível, e eu cometi o erro de achar que poderia compartilhar reflexões sobre como pensar a questão a partir de textos bíblicos, mesmo que a própria Bíblia não ofereça diretrizes diretas ou explícitas. E eu fui punido pela ignorância e pelo ódio de gente que, para defender a vida, incitou violência e sugeriu até ameaça de morte pela fogueira, como nos bons tempos da Inquisição. E mesmo os que me criticaram de forma menos ofensiva acabaram sendo testemunhas dessa barbárie e ficaram quietos, afinal, eu falei um grande absurdo. Então, eu quero aproveitar a oportunidade que o Pava e o Will me dão aqui no Sim Pode Crer para trabalhar o assunto melhor a partir do texto de Êxodo 21, versículos 22 a 25. E aí vem a pergunta, né? Por que usar o texto bíblico para discutir uma questão ética e legal contemporânea que foge do escopo do próprio texto bíblico? E eu tenho algumas respostas para essa pergunta. Primeiro, grande parte dessa discussão atual resvala nas sensibilidades e na articulação política dos evangélicos, que está claro pela autoria da PL 1904 por um deputado federal que é pastor e vinculado ao Silas Malafaia. Segundo, é uma forma de exemplificar como o texto bíblico é um parceiro de diálogo relevante para religiosos e não religiosos, quando ele não é usado de forma dogmática, como um tipo de abordagem de texto-prova. E o terceiro motivo é que esse texto de Êxodo, além de lidar com um caso de gravidez, violência e possivelmente um aborto provocado por fatores externos, ele é o texto bíblico onde aparece a famosa tradição do Antigo Oriente Próximo do lex talionis, ou olho por olho, dente por dente, e assim vai. Esse texto, portanto, tem importância fundamental para lidarmos com questões éticas a partir da sabedoria da tradição bíblica. Para entender melhor a relevância desse texto bíblico, eu quero apresentá-lo em suas características linguísticas, literárias e culturais. Uma das marcas desse trecho específico de Êxodo é a sua complexidade e a sua ambiguidade. A ambiguidade é o termo-chave aqui. O texto diz de uma forma mais ou menos literal:
Se homens brigarem e ferirem uma mulher grávida e saírem seus filhos sem que haja dano, ele deve ser punido de acordo com o que o marido da mulher estabelecer. Ele dará o que for justo. Mas se houver dano, você entregará vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, machucado por machucado e ferida por ferida. Logo de cara, a gente percebe que o texto sai do âmbito específico do caso da mulher grávida, que é ferida numa briga da qual ela nem está participando, e parte para uma lógica ampla sobre justiça retributiva. Essa combinação entre especificidade e generalidade complica algumas decisões sobre o significado de certas construções sintáticas e termos do texto. O texto fala em filhos, no plural, e fala em saírem como resultado de uma ação violenta. Por que o plural? O que o texto quer dizer com e o que o texto quer dizer com saírem? É um nascimento prematuro, um aborto? E a quem o dano se refere? É o dano à mulher, ao bebê em gestação, aos dois? Nada disso é claro no texto, mas é muito claro que isso é intencional. Por exemplo, caso o texto quisesse ser explícito sobre a morte do bebê em gestação, em vez de usar a expressão sair e o conceito de dano, teria usado o verbo morrer ou substantivo morto. Um exemplo da antiga Babilônia é útil aqui. Uma mulher grávida escreve ao pai do bebê que a criança está morta dentro da sua barriga, depois do 7º mês de gravidez. O texto bíblico poderia ter feito a mesma coisa. Mas no texto bíblico, o dano, ele é qualificado como morte, mas também como dano ao olho, dano ao dente, ao braço, à perna, ou queimadura, ou machucado, uma ferida. A morte ela está incluída, mas não é o único problema. Da mesma forma, a ambiguidade permite pensarmos em um dano para a mulher ou para o bebê. E mais ainda, o uso do plural filhos até amplia a questão para a possibilidade de um dano que leve à infertilidade e impossibilidade da mulher engravidar no futuro. Essas ambiguidades e falta de clareza não são fortuitas, mas propositais. Uma diferença importante dos documentos contendo prescrições de casos legais aqui entre aspas, tá? Entre a tradição bíblica e a tradição do Antigo Oriente Próximo está exatamente nisso. Enquanto os documentos hititas, babilônicos e assírios tentam ser exaustivos, considerando cada possível situação, o material bíblico comprime várias questões de justiça em alguns poucos casos. E é isso que torna o caso específico de Êxodo 21, versículos 22 a 25, tão extraordinário. Em que situação aconteceria algo assim? É muito improvável um caso desse. A chance ainda de um aborto espontâneo por causa de alguma batida, um soco ou um ato violento externo é muito baixa. Então, para que incluir isso nas prescrições legais? A questão é que nenhum desses materiais, tanto bíblico quanto esses das outras culturas, nenhum deles constitui o que hoje nós chamamos de códigos legais, ou seja, um documento definitivo que um juiz consulta para determinar um julgamento. Todos eles servem de modelo para reflexão sobre a justiça em diversos casos. No entanto, ao comprimir vários fatores e situações em um único caso, a tradição bíblica cria uma situação bem complexa que não tem solução simples. Então, essas leis bíblicas não servem de texto prova para pensar o que fazer ou não fazer nessa exata situação. Na verdade, é um convite à reflexão para a gente debater como é possível alcançar a justiça em situações muito longe do ideal, em situações marcadas por diversas camadas de injustiça. O texto bíblico não fornece uma resposta pronta e nem uma fórmula, mas oferece para a gente um tipo de modelo de exercício reflexivo no sentido filosófico, jurídico e teológico. Quando a gente considera o contexto cultural do qual o texto bíblico faz parte, certamente a cena criada contempla, entre outras coisas, um aborto provocado por uma força externa violenta, mas sem intenção. Eu quero citar aqui 3 exemplos que aparecem em culturas do Antigo Oriente Próximo. A primeira delas vem do código famoso, que é o código de Hammurabi, que diz o seguinte: se um homem ferir uma mulher livre a ponto de ela perder sua criança em gestação,
ele deve pagar 10 ciclos pela perda dela. O segundo exemplo vem da Síria, de novo, diz o seguinte: se um homem ferir a esposa de um homem, nos primeiros estágios da sua gravidez, e levar ela a fazer cair aquilo que está dentro dela, é um crime. Ele deve pagar 2 talentos de chumbo. E o terceiro exemplo vem de leis hititas, que diz o seguinte: se alguém causar uma mulher livre a abortar, se estiver no 10º mês aqui é estranho, mas provavelmente só quer dizer na parte final da gravidez, se estiver no 10º mês, ele deve pagar 10 ciclos de prata. Se for no 5º mês, ou seja, mais ou menos no meio, ele deve pagar 5 ciclos de prata. Quero chamar a atenção para alguns detalhes desses 3 exemplos. Em nenhum desses casos, o aborto é punido com a morte da parte culpada, mas com alguma recompensa financeira. Existem motivos para isso. Primeiro, o bebê em gestação, num contexto de alta mortalidade infantil, até um bom tempo depois do parto, ou seja, cerca de 50% de mortalidade até 1 ano de idade, é uma vida em potencial. Como a perda do bebê acarreta numa perda socioeconômica, existe então a possibilidade de recompensa financeira. Isso explica também o fato de 2 dos exemplos fazerem uma qualificação sobre em que período da gestação a mulher estava quando ocorreu o aborto. Diferente do que a gente pensa hoje, essa possibilidade de recompensa financeira pela morte do bebê em gestação não é uma forma de menosprezar a vida perdida, como se o bebê fosse um objeto, uma posse e nada mais. Dos 3 exemplos, somente o exemplo assírio usa a linguagem que objetifica o bebê em gestação, chamando de aquilo que está dentro dela. Já no caso de Hammurabi, nós temos um termo bem forte de pessoalidade, o termo criança, assim como está no texto bíblico e também assim como está naquela carta da mulher da Babilônia que eu citei antes. Bebês em gestação não eram vistos como uma não-vida ou não-pessoa no Antigo Oriente Próximo. Pelo contrário, eram vistos como uma vida, uma pessoa com valor altíssimo, valor que vai desde critérios afetivos, sociais, familiares, religiosos, até critérios econômicos, critérios que têm a ver com trabalho, né, força de trabalho. E esse valor, no entanto, não levou essas culturas a estabelecerem o aborto, ou seja, a perda do bebê em gestação, como critério absoluto para determinar o que seria justo com relação ao culpado. Em outras palavras, a vida do bebê em gestação é relativizada diante de outros fatores. Essas culturas determinaram esses fatores. Alguns para a gente são mais compreensíveis, como esse fato de que a gestação ou até mesmo o parto não serem garantia de sobrevivência do bebê, e outros são, obviamente, menos compreensíveis, como a diferença de punição para casos envolvendo mulheres livres ou escravas e prostitutas. Mas a questão é que casos de aborto envolvem vários fatores complexos e a vida do bebê em gestação não é o critério absoluto. Mas, né, e a Bíblia? Por causa desse contexto, o consenso acadêmico é que Êxodo 21, versículos 22 a 25, está lidando com um caso de aborto. O aborto, como falei, certamente está incluído como uma das possibilidades da cena construída pelo texto bíblico, ainda que não seja o único caso. O que o texto bíblico oferece com essa ambiguidade, apesar de apresentar uma lógica até que bem rígida, que é a lógica da lex talionis, o que o texto bíblico oferece para a gente é espaço para reflexão comunitária de cada caso, de acordo com situações e fatores que não são e nem poderiam ser previstas pelo texto. Com isso, o texto bíblico também não estabelece o aborto ou a vida do bebê em gestação como critério absoluto para o estabelecimento do que seja justo e injusto. Pelo que é oferecido no texto bíblico, o aborto provocado por essa força externa num acidente pode levar à punição capital, ou seja, o agressor culpado seria morto, seguindo a lógica da vida pela vida. Ou não. O texto bíblico também contempla a possibilidade de o aborto levar à punição por recompensa financeira, assim como nas outras culturas. O mais importante é que em nenhum dos 2 casos a vida, a pessoalidade ou o valor do bebê em gestação é diminuída ou desprezada. Assim como nas outras culturas do Antigo Oriente Próximo, o bebê em gestação tem valor altíssimo desde aqueles mesmos critérios que eu citei na cultura do Antigo Israel. Não se trata de diminuição ou desprezo, mas relativização conforme outros fatores
que tornam o caso mais complexo. Mais uma vez, a alta mortalidade infantil no contexto em que esse trecho bíblico se encontra certamente foi um fator relevante, mas não só isso. A questão é que gravidez, aborto, justiça e injustiça não são fenômenos simples, mas complexos, não tem uma única cara, mas várias. Todas as culturas mencionadas aqui, por meio dessas prescrições e considerações éticas, filosóficas e teológicas e jurídicas, estão em busca da melhor forma da sua comunidade proteger a vida individual, mas também a vida comunitária. Minhas conclusões sobre o assunto, a partir dessa análise mais detalhada, não é tão diferente do que eu já disse antes. O texto bíblico mais diretamente relacionado com o tema deixa espaço e é convidativo para considerar a justiça em relação ao aborto de uma forma em que cada caso e cada comunidade deve debater para entender qual opção que melhor serve à justiça, uma justiça que inclui os diversos atores, seja a mulher, o homem, o bebê em gestação, a comunidade ou a sociedade inteira. A diferença, obviamente, fundamental entre a reflexão do texto bíblico e a nossa, com relação ao aborto, é que o texto bíblico está considerando como fazer justiça ao homem e à mulher quando um ato de violência leva a um aborto, e nós estamos considerando como a possibilidade do aborto pode fazer justiça à mulher que sofreu uma violência sexual perpetuada por um homem. E diante das diversas possibilidades de injustiça, como já afirmei, o aborto, ou seja, a morte do bebê em gestação, não pode ser o critério absoluto, porque existem outros fatores que podem interferir, como, por exemplo, o risco de morte da mãe, o estupro de criança, entre outras coisas. Não quer dizer que todos esses fatores levem obrigatoriamente ao aborto. E não é isso que o texto bíblico propõe, exatamente por não dar respostas prontas, porque o texto está convidando a reflexão profunda, difícil, em que muitas vezes se escolhe pelo menos pior e não entre o bem e o mal. E aí uma coisa que eu posso dizer para concluir. Nada disso que eu falei é uma defesa do aborto. Eu, pessoalmente, sou contra o aborto e gostaria que não existissem injustiças tamanhas contra as mulheres que levasse ao aborto como uma possibilidade e, às vezes, como uma necessidade. O que o texto bíblico em questão não permite é o desprezo pela vida humana, incluindo do bebê em gestação. A melhor forma, isso aqui é o mais importante, a melhor forma de proteger toda a vida, vidas individuais, mas também a vida da comunidade inteira, incluindo as vidas em potencial, ou seja, as vidas em gestação, é proteger as mulheres, especialmente as mais vulneráveis. A solução não está na criminalização do aborto, que no fim é a criminalização das mulheres que precisavam ter sido protegidas. E não há espaço no texto bíblico em questão para culpabilizar, prejudicar, demonizar e punir as mulheres que optam pelo aborto, como acontece no texto assírio que eu citei lá no início, quando essas mulheres, na vasta maioria das vezes, são vítimas de atrocidades de uma sociedade já machista e sexista. Mas também não há espaço no texto bíblico em questão para chamar o bebê, fruto de um estupro, de monstro, como Lula fez muito perversamente. E também não há espaço no texto bíblico para demonizar e desejar o mal de pessoas e comunidades que chegam à conclusão, pelo texto bíblico, pelo contexto sociopolítico e jurídico, que o aborto pode ser uma possibilidade no caminho da justiça. Tá gostando do conteúdo? Então se inscreve no canal e curta esse vídeo, assim o YouTube vai entregar para mais pessoas. Mais do que isso, você pode se tornar membro do canal, ter vários benefícios, ganhar um monte de livros super selecionados e assistir em primeira mão algumas das nossas gravações, incluindo as falhas de bônus, e não são poucas, viu? Fica com a gente. Aí, valeu, contamos com a sua ajuda, valeu!